por que é que a gente tem que falar sobre terapia sequencial, que é o título desse podcast? Então, como você mesmo disse, a osteoporose é uma doença crônica, vai precisar de tratamento para o resto da vida. Mas diferente de outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, que eu posso iniciar uma metformina e se tolerar bem a metformina para o resto da vida. Iniciou inibidor do SGLT2, tolerou bem para o resto da vida. Hipertensão também, você começa aquele antihipertensivo, se tolerou bem, pode usar para o resto da vida. Na osteoporose não é bem assim, a gente tem limitações das diferentes classes de medicações. Então, desde o bisfosfonato, que a gente limita o uso devido ao medo dos eventos adversos, que embora raros, são graves, como fratura atípica, né, osteonecrose de mandíbula. Então, existe uma limitação de tempo de uso. Ou os anabólicos, que no caso, por exemplo, do teriparatida, você só pode usar por até 2 anos. Né? Aqui no Brasil não existe nenhuma flexibilização, embora nos Estados Unidos já tenha flexibilização pelo FDA, aqui não tem, é 2 anos e acabou. Romosozumab, só 1 ano. Vê só uma doença crônica, que a mulher às vezes está ali 50 e poucos anos começando a tratar, você só pode usar a medicação 1 ano, a outra usar 2 anos. O denosumab, que eu poderia até ter um tempo maior de uso, mas lembrando que eu só tenho estudo por até 10 anos, eu não sei por mais de 10 anos a questão da segurança. Eu também não posso suspender o denosumab sem fazer outra coisa depois, porque existe um risco de fraturas vertebrais múltiplas de rebote. Então, se eu comecei, eu tenho que planejar manter. Mas eu vou manter até quanto tempo? Não tem essa resposta. Então, vê como é complicado. Eu tenho limitação de tempo de uso. Eu tenho uma indicação que eu não posso parar sem fazer outra, né? Ou seja, eu tenho que pegar todas essas classes e montar um quebra-cabeça de como é que eu vou encaixá-las ao longo da vida dessa paciente. Eu vou usar isso primeiro, depois eu vou fazer aquilo, e depois que aquilo não puder mais ser usado, eu vou fazer aquilo outro. E isso tem que ser planejado desde o início. Às vezes, pega aquela paciente e já tem que planejar. Bem, se eu iniciar isso agora, e depois, né? Se eu parar, eu vou fazer o quê? Você já tem que começar a tentar prever o futuro para exatamente organizar, sistematizar isso que a gente chama de terapia sequencial da osteoporose. Perfeito. Parei uma droga. E aí, eu posso manter sem nada? Não posso. Eu vou iniciar o quê? Qual é o mais adequado iniciar? E depois que eu parar essa outra, eu vou fazer o quê? Então, isso seria o que a gente chama de tratamento sequencial, né? Já que eu não posso fazer uma droga só eternamente, então como é que eu vou alternar essas drogas ao longo da vida da paciente? Excelente. E nós tivemos um artigo recente, né, que é um artigo de revisão publicado no JCM, que discute justamente isso, né? O que a gente tem de mais recente de evidência. Algumas evidências são muito boas, outras nem tanto, mas é a melhor evidência que existe sobre aquele tema no que se refere a essa transição entre as diferentes drogas para tratar a obesidade. Isso. Quando a gente está pensando, eu vou parar essa droga, eu vou começar outra, vou parar uma classe, vou começar outra classe. Eu tenho que ter estudo que mostre que isso é seguro, que isso é eficaz, ou até, estou usando bisfosfonato e vou trocar agora. Estou usando bisfosfonato oral. Por exemplo, um alendronato, e vou trocar para um outro antirreabsortivo. É melhor trocar para o alendrônico ou para o denosumab? Não, eu vou trocar para um anabólico. É melhor trocar para o teriparatida ou romosozumab? Então, eu preciso de evidências que me mostrem as melhores escolhas. Para alguns questionamentos, eu tenho evidências sólidas. Para outros questionamentos, eu tenho evidências duvidosas. Para outros questionamentos, nem evidência eu tenho. Não tenho evidência nenhuma. Né? Então, a gente tem ainda um gap aí na literatura médica, na literatura científica, sobre o tratamento sequencial, mas muita coisa a gente já sabe, muita coisa a gente já pode discutir. E uma dica é que, em alguns casos que a gente vai discutir, o que a evidência encontrou, né, o que a gente tem de evidência, bate um pouco com a questão de plausibilidade biológica, com o mecanismo de ação dessas drogas, né? É algo que a gente já imaginaria e, de fato, foi confirmado para alguns dos exemplos, certo?